Parte 8. A oscilação da identidade do ego, as almas múltiplas e sua fixação no fruto. Quando se compara as experiências de morte publicadas por Moody Oziz, Amp e Sabon, percebe-se que o ego e a consciência do ego muitas vezes se apresentam estranhamente alteradas. Há vários depoimentos em que o sobrevivente relata sua experiência do ponto de vista do ego, aparentemente idêntico ao ego normal da vida cotidiana. Esse ego de cada dia confronta-se então com uma voz, ou amigo interior, que na psicologia junguiana seria interpretado como personificação do self. Em alguns casos, esse ego cotidiano parece confundir-se parcialmente com o self. Moody cita o caso de um homem já comentado em outro capítulo, que no estado de coma profundo, causado por bronquite asmática, encontrou um ser de luz. Era apenas uma bola de luz, quase como um globo, e não muito grande, de 12 a 15 polegadas de diâmetro. Uma mão que se estendia na sua direção convidava-o a acompanhá-la. Ele começou a flutuar, acompanhando o ser luminoso no quarto do hospital. No mesmo instante em que me juntei a ele, e me tornei um espírito, nós havíamos de certa forma nos tomado um só. É claro que éramos também duas coisas distintas. Mas ele tinha pleno controle do que acontecia comigo. Aí temos a descrição de uma última associação entre ego e self, mas não uma completa fusão de ambos. Em outro relato, o ego cotidiano é a tal ponto alterado que chega a assemelhar-se ao self. Meu novo ego já não era mais o velho ego conhecido, mas antes uma sublimação deste, digamos assim, mesmo que de certo modo me fosse familiar, como algo que eu sempre tivesse conhecido, mas que estivera soterrado por uma superestrutura de medos, esperanças, vontades e desejos. Esse ego não tinha nada a ver com o ego deste mundo. Era um espírito absoluto, imutável, indivisível e indestrutível. Embora absolutamente único enquanto indivíduo e impressão digital, ao mesmo tempo fazia parte de um todo ordenado e infinito. Os dois aspectos, ego e self, estão quase completamente unidos aqui, mas o sentimento do ego continua sendo parte de um todo maior. Em visões que teve no limite da morte, Jung descreve uma mudança semelhante em seu ego cotidiano. Eu sentia que tudo estava se desprendendo. Tudo que eu havia buscado, desejado ou pensado, toda a fantasmagoria da existência terrena desabou ou foi arrancada de mim, um processo extremamente doloroso. Algo, porém, ficou. Era como se agora eu carregasse comigo tudo que eu já havia experimentado ou feito, tudo o que acontecerá comigo. Eu poderia também dizer, isso tudo estava comigo e eu era isso. Eu era constituído daquilo tudo, por assim dizer. Eu era feito de minha própria história e sabia com toda certeza, é isso que eu sou. Eu sou esse feixe do que existiu e do que foi realizado. Essa experiência me provocou uma sensação de extrema pobreza, mas ao mesmo tempo de plenitude. Já não havia mais nada que eu desejasse. Eu existia de forma objetiva, eu era o que tinha sido e vivido. No princípio predominou a sensação de aniquilamento, de ter sido destituído ou expoliado, mas de repente isso já não tinha mais importância. Tudo parecia ter passado, o que restava era um acordo feito, sem ligação com o que havia sido. Não havia mais pena alguma de que algo houvesse se perdido ou tivesse sido tirado de mim. Pelo contrário, eu tinha tudo o que eu era, e isso era tudo. O ego objetivo e alterado de Jung, que tinha tudo o que ele era, nos lembra a ideia de Simão Mago sobre aquele fruto, da árvore da vida que sobrevive à destruição desta. Esse novo ego parece ser uma espécie de quintessência vivida, que ao mesmo tempo é o término da vida. O budismo também ensina que nossas experiências e ações se transformam num grão que representa o fruto de nossos feitos. Esse grão sobrevive numa dimensão pós-morte. Na passagem de Simão Mago citada anteriormente, o fruto da árvore da vida que sobrevive à morte é a imagem de Deus na alma do homem, o self, em linguagem junguiana. O sósia imortal do homem é também mencionado na religião persa como fruto da fé vivida. E finalmente o tema do fruto também aparece em sonhos modernos. A psicoterapeuta Liliane Frey relata um sonho que bem ilustra esse tema. Trata-se do caso de um homem de 80 anos que conscientemente tinha muitas dúvidas sobre a possibilidade de uma vida após a morte. Pouco antes de morrer ele sonhou o seguinte: uma ameixeira velha e doente inesperadamente produz uma porção de frutos num de seus galhos. Na ponta de um ramo há até mesmo 2 ameixas douradas. Com muita alegria, mostro esse milagre à minha filha e ao meu filho. Na alquimia, o lápis costuma ser descrito como fruto das árvores do sol e da lua,
uma transfiguração final da vida já vivida, representada pela própria árvore. Esse fruto ou resultado final parece mesmo capaz de continuar a ter efeito sobre o inconsciente coletivo. Assim, um homem que sofrerá muito em sua vida profissional sonhou o seguinte, pouco antes de morrer. Uma voz que fala uma língua oriental me diz: o seu trabalho e a sua vida que você suportou conscientemente, redimiram centenas de pessoas na sua geração e terão uma influência iluminada sobre outros tantos em gerações vindouras. Este sonho parece responder a uma questão que costuma preocupar os que refletem, porque certas pessoas importantes e de valor passam despercebidas e não são reconhecidas, sofrendo em consequência disso durante toda a vida, enquanto outras vazias e insensíveis são aclamadas por quase todos. Segundo esse sonho, há uma compensação invisível. O sofrimento e a dor conscientemente vividos parecem ter sua própria recompensa, seu fruto, mas às vezes só no além, como de fato repete o ensinamento cristão. A diferença, porém, é que a imagem do sonho não é de prêmio ou castigo, mas de algo mais objetivo. O sofrimento conscientemente vivido tem um efeito redentor sobre o passado e o futuro da humanidade, exercido invisivelmente a partir do além do inconsciente coletivo. Compreender isso, porém, já é sem dúvida a maior recompensa que alguém poderia esperar da vida. A esse respeito, Edinger relata um impressionante sonho de uma pessoa que logo viria a morrer. Fui incumbido de uma tarefa muito difícil. Uma tora de madeira dura e pesada está toda encoberta numa floresta. Eu tenho que descobri-la, serrar ou talhar uma peça circular e depois entalhar um desenho. O resultado deve ser preservado a qualquer preço, pois representaria algo que não acontece mais e que não pode se perder. Ao mesmo tempo, uma fita deve ser gravada com a descrição da peça e seu significado. Ao final, a peça de madeira e a fita devem ser entregues à biblioteca pública. Alguém diz que só a biblioteca saberá como evitar que em 5 anos ela não esteja deteriorada. Edinger interpreta esse objeto como sendo a quintessência, o alvo e a plenitude da existência física. Essa quintessência deve ser consignada como um incremento permanente a uma biblioteca coletiva ou transpessoal como uma espécie de tesouro espiritual. Essa imagem é um impressionante paralelo à ideia de Simão Mago de que o fruto deve ser depositado num celeiro celestial. Esse fruto no além costuma ser descrito como pedra filosofal, fruto de ouro, corpo de diamante, etc., isto é, algo estável, completo. Ao passo que a consciência do ego, que ainda vive no tempo, experimenta a si mesma mais como um fluxo de representações. No relato de Jung, o que parece se desprender do ego cotidiano são as esperanças, vontades, desejos, medos, etc., ou seja, o relacionamento emocional com o futuro. O que fica é o que era e é. Essa vontade, medo, desejo, etc., parece provir da consciência BDGDI, que aparentemente está muito ligada à esfera somática. Outro caso estudado por Moody apresenta a relação entre ego purificado e self, o ser luminoso, nos seguintes termos: quando meu coração parou de bater, eu me senti como se fosse uma bola, e também uma pequena esfera dentro dessa bola. Não consigo descrever exatamente como era. Essa imagem impressiona, pois parece retratar a relação certa entre ego e self, isto é, o ego é parte do todo e ao mesmo tempo forma com o todo uma coisa só. É precisamente essa relação entre ego e self que a psicologia junguiana tenta estabelecer no Analisando ou Analisanda, pois se o ego se identifica com o self, ele sofre uma inflação, e caso se afaste demasiadamente do self, cai em vontade, esperança, medo e desejo, e se perde no mundo. O exemplo acima ilustra a estranha e paradoxal relação entre o ego purificado e o self. Às vezes o ego é descrito como sendo idêntico ao self, outras como algo separado ou como uma bola dentro de outra maior. Enquanto não se purificar, o ego cotidiano sente-se claramente separado do self, mas quando completo, ele se torna em boa medida idêntico ao self. Mesmo assim, a consciência necessária para a percepção do self não se extingue. O ego, diz Jung, é uma parte essencial do self, e pode ser usado à parte pelo todo, quando se tem em mente o significado da consciência. Mas se quisermos enfatizar a totalidade psíquica, é melhor usar o termo self. Não se trata de uma definição contraditória, mas apenas de uma diferença de ponto de vista. A imagem da bola contida em outra maior é, portanto, uma bela representação da relação entre ego e self.
mas algo se perde com a morte. Além da cessação dos afetos, desejos e emoções, muito daquilo que chamamos calor humano também parece desaparecer. É possível às vezes observar esse aspecto em pessoas no processo de morte, as quais apresentam reações estranhamente distantes e desligadas, como se as relações humanas já não importassem mais. O que parece cessar através da purificação é, portanto, o ato de querer, de temer e de desejar do ego. Isso ficou claro para mim através de um sonho que tive 3 semanas após a morte de meu pai. Ele morreu de repente na minha ausência, e eu naturalmente me preocupava com o problema de sua partida. Meu sonho foi o seguinte: eram mais ou menos 10 horas da noite e fora estava escuro. Ouvi a campainha tocar e nesse momento eu sabia que era meu pai. Abri a porta e lá estava ele, segurando uma mala. Eu me lembrei que o livro dos mortos tibetano dizia que era preciso contar às pessoas que riam de repente que elas estavam mortas, mas, antes que eu pudesse fazê-lo, ele sorriu e disse: "E claro que eu sei que estou morto, mas será que não posso visitá-la?" Eu disse: "Claro, entre", e perguntei: "Como vai você agora? O que tem feito? Está feliz?" Ele respondeu: "Deixe-me lembrar o que vocês, os vivos, chamam de feliz. Sim, na sua linguagem, estou feliz. Estou em Viena, lugar onde nasceu, que amava e de que sempre teve saudade, estudando na academia de música." Então ele entrou em casa, nós subimos a escada e eu fui levá-lo ao seu antigo quarto. Mas ele disse: "Oh não, agora sou apenas um hóspede", e foi para o quarto de hóspedes. Depois de pôr a mala num canto, ele disse: "Não é bom nem para os mortos nem para os vivos ficarem juntos muito tempo. Deixe-me agora. Boa noite." E fez um sinal para que eu não o abraçasse e fosse embora. Fui para o meu quarto, pensando que tinha esquecido de desligar o fogão elétrico e que havia perigo de fogo. Nesse momento acordei suando e sentindo muito calor. Jung interpretou esse sonho no nível objetivo, isto é, como um sonho que dizia respeito ao meu pai real. Ele disse que meu pai estava em Viena, sua querida cidade natal. Ele tinha voltado para casa, como às vezes se diz, simbolicamente dos mortos. Meu pai tinha uma inclinação musical, mas nunca desenvolveu esse dom. Parece então que ele estava retomando algo que durante sua vida fora negligenciado. Mas aquela estranha observação a respeito de estar feliz é que importa. Suas ideias sobre felicidade certamente diferem muito das que tinha quando vivo. Isso lembra aquele conto de fada da Bretanha, comentado no capítulo 3, no qual o personagem vivo acha que a morte esbofeteia brutalmente a esposa, enquanto para esta os tapas são beijos carinhosos. Tem-se a impressão de que após a morte os sentimentos tornam-se tão diversos que já não se pode mais expressá-los na linguagem dos vivos. Também é digno de nota, nesse sonho, o tema final do fogão superaquecido e o fato de que eu sentia calor ao acordar. A interpretação de Jung foi que o contato com a frieza do mundo dos espíritos produziu uma forte reação física como defesa contra o perigo de um contágio com o frio da morte. Esse tema é posteriormente desenvolvido numa carta de sua autoria. Seu correspondente havia sentido a presença espiritual do irmão que morrera num acidente na África Ocidental, e num sonho, ele e o espírito do irmão haviam conversado. Nesse sonho, o irmão repentinamente se atirou num lago e o sonhador viu um formigueiro. A partir de então o contato se desfez. O sonhador disse que era como uma conversa por telefone em que a linha ia caindo aos poucos. Sabe-se que a outra pessoa ainda está lá, mas sua voz fica cada vez mais distante. Em sua carta, Jung disse a seu correspondente que ele havia de fato falado com seu falecido irmão. Não se pode, é claro, conceber uma existência relativamente fora do tempo e do espaço, mas em termos psicológicos e empíricos ela resulta em manifestações da contínua presença dos mortos e sua influência em nossa vida onírica. Eu, portanto, observo tais experiências com a maior atenção, pois revelam de forma muito peculiar coisas com as quais sonhamos, quando estruturas psicológicas aparecem como condições existenciais. Essa presença contínua é também apenas relativa, já que algumas semanas ou meses depois a conexão torna-se indireta ou chega mesmo a romper-se, embora reencontros espontâneos possam ocorrer mais tarde. Com efeito, depois desse período, desaparece a sensação de presença dos mortos. A conexão tem seus perigos, pois envolve em demasiado grau a consciência dos vivos naquele estado transcendental, provocando inconsciência e fenômenos de dissociação. Isso se reflete
em seu sonho ou visão do caminho que leva ao lago, o inconsciente. Nesse lugar, um formigueiro, isto é, o sistema nervoso simpático, a consciência mais profunda e o perigo de dissolução de elementos psíquicos sob a forma de formigas que trituram, está sendo ativado. No que diz respeito a um contato com seu irmão, eu diria que o mesmo é possível enquanto perdura a sensação de presença do morto. Mas não é aconselhável fazer experimentos nessa área devido ao perigo de desintegração da consciência. Para ficar em terreno seguro, é melhor contentar-se com experiências espontâneas. Forçar esse contato torna as assim chamadas comunicações cada vez mais tolas, ou produz uma perigosa dissociação da consciência. Os dados indicam que sua conversa com seu irmão é uma experiência genuína que não deve ser psicologizada. O único distúrbio psicológico é representado pelo lago e pelo formigueiro. Foi nesse momento que, talvez de ambos os lados, o contato extremamente difícil entre as duas formas de existência não podia mais ser mantido. Certas experiências indicam que os mortos, por assim dizer, se emaranham na fisiologia, sistema nervoso simpático dos vivos, o que provavelmente resultaria em estados de possessão. O fogão superaquecido de meu sonho, em contrapartida, seria uma defesa fisiológica contra um possível emaranhamento desse tipo. De qualquer modo, o sonho enfatiza que não deve haver contato excessivo entre o mundo dos vivos e o dos mortos, pois cada um é de certa forma um perigo para o outro. A esfera dos desejos, sentimentos e afetos parece alterar-se significativamente no além. O ego de uma pessoa em estado de coma perde o contato não só com o corpo físico, mas também com a esfera dos afetos ou emoções, medos, vontades, desejos. Em contraste com alguns dos relatos aqui reproduzidos, Jung sentiu isso basicamente como uma perda. Alguns referem-se à solidão desse estado. Um paciente disse: é um sentimento horrível, de total isolamento e solidão. Eu sabia que estava completamente só. E outro: eu tinha consciência o tempo todo de estar só, absolutamente só, como se eu fosse um visitante de outro lugar. Era como se todas as relações estivessem cortadas. Eu sei, era como se não houvesse amor. Nem nada. Tudo era técnico demais. Na verdade, eu não compreendo. Jung também se refere a uma estranha ausência de calor humano no além, onde, no entanto, parece possível algo como um relacionamento objetivo. Em geral, os laços emocionais são muito importantes para os seres humanos. Mas eles ainda contêm projeções, e é essencial superá-las para encontrar a si mesmo e atingir a objetividade. As relações emocionais são relações de desejo, contaminadas pela coerção e pelo constrangimento, esperamos algo do outro, e isso tira a sua liberdade e a nossa. O conhecimento objetivo oculta-se atrás da atração da relação emocional. Esse é o segredo central. A conjunctio só é possível através do conhecimento objetivo. A incerteza resultante desses testemunhos todos, sobre o que realmente sejam o ego e a consciência e qual sua capacidade de transformação, tem vastos antecedentes históricos. A maioria dos povos que vivem próximos da natureza acredita que o homem tem não apenas uma, mas várias almas que após a morte se separam. Os etnólogos usam o termo alma para designar o ponto focal do pensamento, sediado na cabeça ou no coração, que sobrevive à morte e continua a existir no além. Trata-se, na maior parte dos casos, de uma alma livre ou alma-ego no material que utilizamos aqui. Essa alma corresponderia à relação entre o ego e o ser luminoso, self ou ego purificado. Outra alma denominada alma-imagem. É uma espécie de espelho, que aparece também na sombra projetada pelo corpo nos sonhos, nas visões e na inconsciência. Alguns povos acreditam que ela vive fora da pessoa sob a forma de alma do mato, ou alma externa ou então num objeto ou num receptáculo. Essa alma também continua a existir depois da morte, como o espírito. Em nosso contexto, ela corresponderia a Beá dos egípcios, que normalmente surge depois da morte. Vários povos tribais que vivem em estreita ligação com a natureza acreditam na existência de ainda outra alma, uma espécie de sopro ou alma vital. Trata-se neste caso da força que anima a vida do organismo, sendo portanto mais corpórea do que a alma-imagem. Acredita-se que também essa alma continua a existir, só que em outro lugar, numa espécie de submundo, entre outros povos. Porém, sustenta-se o contrário, ou seja, essa alma morreria com um corpo. É claro que a palavra alma deve ser usada aqui com muito cuidado, pois não há relação alguma com o uso que comumente
dela fazemos. As imagens também variam, ou se sobrepõem. Por exemplo, no Egito a alma livre corresponderia a Ba, mas em alguns casos a Ka, enquanto sombra ou imagem espelhada. A alma vital, ou sopro, corresponderia em nosso contexto à consciência B de Gedei, ou ao homúnculo da visão do paciente sueco. Embora muitos povos acreditem em 4, 5 ou mais, até 13, almas. No homem o mais comum é encontrarmos uma bipartição, uma alma livre não encarnada e espiritual, e outra mais ligada ao corpo físico. Do ponto de vista da psicologia profunda, porém, ambas são aspectos de uma só totalidade psíquica, o self. Assim sendo, é como se o self, o centro divino do ser humano, possuísse dois aspectos. O não encarnado puramente espiritual eterno, e o outro demiúrgico manifesto na matéria. Redimir e reunir esta última com seu aspecto eterno depende, segundo os alquimistas, do esforço humano. Sem esforço, ninguém se torna inteiro. Desse ponto de vista, a verdadeira ressurreição é exatamente essa união dos dois aspectos do self, um segundo casamento na morte. No século XIII, o alquimista Petrus Bonus descreveu essa segunda união nos seguintes termos. Na ressurreição ou conjunção, o corpo se toma tão espiritual como a própria alma, e eles se tomam um só, tal como ocorre quando se mistura água com água, pois entre eles já não há mais diferença alguma, e sim uma unidade dos três, espírito, alma e corpo, na eternidade. Na alquimia taoísta podemos encontrar uma ideia paralela de dualidade a ser superada. De modo geral, os chineses achavam que quando alguém morria, acontecia em primeiro lugar uma bipartição, em consequência da qual a alma corpórea Pu desce, enquanto a alma espiritual Han sobe. A alma Pu, a consciência B de Gedei se dissolve mas não desaparece, suas unidades separam-se mas continuam a existir como forças ou tendências prestes a assumir uma nova forma de ser na alma da Terra, que em linguagem psicológica quer dizer o inconsciente coletivo. Uma espécie de consciência espiritual, por outro lado, é alcançada em Han, mas se não tiver corpo, esta gradualmente dissipar-se-á numa segunda morte, a não ser que o indivíduo durante a vida tenha a tal ponto se concentrado em sua futura existência que um corpo sutil o envolva, um corpo de pensamentos e feitos, novamente o fruto, de natureza espiritual, que sustenta Han e o protege de dissociação. Por outro lado, quem não tiver construído para si esse espírito-corpo depende, para continuar a existir, de que seus descendentes pratiquem o culto aos ancestrais, para que o indivíduo novamente se encarne entre os seus. Jung observou uma bipartição desse tipo em pessoas na iminência da morte. Numa carta, ele comenta uma estranha mudança ocorrida numa paciente terminal, que parecia subsistir num estado de êxtase. Tal coisa só é possível quando há um desligamento da alma em relação ao corpo. Quando isso ocorre e o paciente continua a viver, é quase certo que ocorrerá uma deterioração do caráter, na medida em que a parte superior e essencial da alma já partiu. Uma experiência desse tipo indica uma morte parcial. Trata-se sem dúvida de experiência extremamente pesada para os outros, que se veem diante de alguém que parece perder a personalidade que tinha e só se desmoraliza. E o homem inferior que continua a viver no corpo, é a própria vida do corpo. A observação de Jung é semelhante à descrição que os chineses fazem da separação entre Han, Pu no momento da morte. Jung prossegue. Os idosos e os gravemente enfermos costumam cair em estados de ausência ou distanciamento que eles mesmos não sabem explicar, durante os quais provavelmente ocorre o desligamento. Às vezes esse processo dura muito tempo. E muito raro poder-se investigar o que se passa nesse estado. Para mim, é como se essa condição tivesse uma consciência própria, tão distante de nossa consciência cotidiana, que é quase impossível traduzir seus conteúdos em termos compreensíveis a esta. Devo dizer que já tive algumas experiências desse tipo, que me proporcionaram uma ideia bastante diversa do significado da morte. Eu também observei esse estado psíquico em algumas pessoas. Duas consciências coexistiam. Uma superficial e cotidiana parecia não ter a menor noção da proximidade da morte e ainda fazia planos mundanos, outra mais profunda e mais séria, de quando em vez se manifestava, deixando claro que a pessoa sabia muito bem que seu fim estava próximo e que se preparava para enfrentar-o. É de supor-se que essa consciência mais profunda pertença ao self, que parcialmente se encontra além do tempo e do espaço, e
que portanto seja parte do ser humano que sobrevive à morte. A alma PO dos chineses, ou força vital imanente ao corpo, mantém uma espécie de herança impessoal, poder-se-ia dizer que ela tem complexos que não pertencem apenas ao indivíduo. Em outra carta, Jung diz o seguinte: nossa vida não é inteiramente feita por nós mesmos. Sua parte mais substancial provém de fontes que nos são ocultas. Os complexos podem ter origem séculos antes do nascimento de um homem. Há de fato algo como um karma. Os antigos chineses formulavam esse insight nos seguintes termos: os elementos físico-anímicos e vegetativos de Pu são dispersos e assumem uma nova existência. Eles penetram na alma da Terra, a espécie de reservatório vital do qual emanaram os ancestrais e de onde novamente provirão os netos, isto é, o inconsciente coletivo. Os escolhidos, porém, em vez de caírem nessa dispersão, podem tornar-se Shen, agentes da divindade, não precisando mais voltar. Esses são os que, através da meditação, conduziram sua inteleque a um contínuo círculo de luz. O famoso texto de alquimia taoísta, O Segredo da Flor de Ouro, diz respeito a essa grande tarefa. Salta aos olhos a analogia com a alquimia ocidental e o culto egípcio dos mortos. O homem precisa de um opus espiritual para chegar ao corpo da ressurreição, segundo o budismo, o corpo de diamante. Em primeiro lugar, devemos voltar à dualidade Ram-Po. A finalidade do opus taoísta alquímico ou desse tipo de meditação não é suprimir os pensamentos de Pu, que pertencem ao princípio feminino Yin, mas transformá-los em pensamentos de Han e Yang. Os pensamentos de Yin são distintivos e discriminadores. Sua fonte é uma consciência que se voltou para o mundo exterior. Somente após sua transformação é que se firmam no Tão, o princípio criativo e harmonioso do universo. A consciência dessa forma transformada é também chamada de embrião sagrado. Trata-se do corpo Dharma, forma superior de consciência. PO é aquele ego que ainda espera, deseja, quer, sente medo e, portanto, deixa a energia vital CHI escapar para o plano externo. Corresponde à consciência B de GD ou a um ego cotidiano ainda não purificado. O trabalho consiste em transformá-lo numa consciência interiorizada e espiritual. É esse o fruto preservado após a destruição do corpo pela morte, o grão de trigo. Consequentemente, portanto, esse corpo que sobrevive à morte seria constituído, em termos psicológicos, de tudo aquilo que, no decorrer da vida, o indivíduo levou do inconsciente coletivo à consciência. Aquilo que o ego cotidiano pensa, faz, sente, etc. durante o dia escapa para o plano externo e aí acaba por se perder. Mas quando algo significativo, reconhecível por meio de forte emoção, irrompe em nossa vida, temos a chance de tornar consciente seu sentido arquetípico, isto é, espiritual. Dessa forma, uma parcela de algo infinito e eterno se manifesta em nossa existência terrena, o que significa literalmente que se toma real. Portanto, os afetos e emoções que pertencem à alma corpórea não deveriam ser reprimidos e superados, como recomendam alguns ensinamentos cristãos. Devemos confrontá-los em nós mesmos e procurar o sentido profundo que se oculta atrás de sua expressão exterior de desejo e vontade de agir. Em geral, esse confronto não termina sem luta, pois é da natureza dos afetos seduzir-nos a agir impulsivamente ou manter-nos com tenacidade nas circunstâncias que nos são dadas no mundo exterior. Por outro lado, concentrar-se no significado profundo de tais impulsos requer uma decisão consciente, confrontando as próprias emoções. Esse é, em última análise, o sentido da cruz ou crucificação no cristianismo, suportar integralmente o conflito entre emoções violentas e seu significado espiritual. Este, porém, só se revela quando se confronta o conflito sem reservas. Aí então ocorre, não se pode fazê-la acontecer, uma transformação que leva à união de opostos. E dessa união aparentemente emerge o corpo glorificado que sobrevive à morte e que os alquimistas denominavam sua pedra,